Então hoje vamos falar um bocadinho sobre fé. Nós precisamos lembrar ao nosso coração que a fé tem um papel extremamente importante na vida de um cristão. Porque nós, ao longo da nossa vida, no nosso caminho com Deus, vão surgir situações, vão surgir problemas, vão surgir também momentos em que nós temos de tomar decisões, sonhos, planos, projetos. E muitas vezes a prontidão de vontade e a determinação até estão no nosso coração. Mas se nós não tivermos fé, e se a nossa fé ela não for suficientemente forte para nós alcançarmos as promessas de Deus e termos fé e confiança em Deus, e se a nossa fé não for suficientemente forte para nós vencermos as tribulações, então nós podemos correr o risco de nos deixarmos levar pelas coisas do mundo, nos deixarmos levar pelas circunstâncias e nos afastarmos de Deus. Então, dúvida e medo não combinam com fé. E a fé é uma certeza, é uma segurança, é uma confiança em Deus. A fé é uma relação entre nós e Deus. E se nós não tivermos esta segurança, se nós não tivermos esta confiança, então dificilmente nós vamos alcançar as promessas de Deus. E foi por isso que Deus trouxe esta mensagem ao meu coração e para partilhar convosco. Porque nós, nos dias de hoje, ouvimos tanta coisa que o mundo nos oferece, o mundo nos chama todos os dias e nós ouvimos tantas coisas tristes na televisão, todos os dias. Nós precisamos mesmo de estarmos firmes na fé e termos esta relação de fé e de confiança com o nosso Deus. Amém? Então nós vamos começar por ver alguns versículos sobre o que é a fé. A fé é uma certeza. Hebreus capítulo 11 e versículo 1. E diz assim a palavra de Deus. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. A fé é uma certeza e aqui como a Bíblia descreve a fé, é que a fé é o firme fundamento daquilo que nós esperamos. E é a prova das coisas que nós não vemos. Todos nós estamos aqui e estamos a respirar. Amém? Nós respiramos, nós precisamos de ar para viver, precisamos de oxigênio. Se nós taparmos o nosso nariz e a nossa boca, nós não vamos aguentar muito tempo. Mas nós não vemos o ar, ou vemos. Mas ele existe e nós precisamos dele. A fé funciona exatamente da mesma forma. Nós precisamos dela para o nosso dia-a-dia. Nós não a vemos, mas nós precisamos de usá-la. Nós precisamos de acreditar naquilo que não é e que o nosso coração deseja, como se isso já fosse uma realidade na nossa vida. Então a fé não combina com a dúvida nem com o medo, como eu já referi, porque a fé é uma certeza, é uma confiança. E para além de ser uma certeza, a fé é também um dom que vem do nosso Deus. Efésios capítulo 2 e versículo 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então a fé não vem dos homens, a fé vem de Deus. A fé é um dom de Deus e nós devemos estar gratos porque Deus nos deu esse dom a cada um de nós. Diz a palavra de Deus que Deus já nos deu uma medida de fé. Então, um cristão, alguém que crê em Deus, não pode dizer que não tem fé. Um cristão, quando decide seguir a sua vida ao lado de Deus, Deus lhe concede uma medida de fé. Nós temos todos fé, uns mais do que outros, mas isso já depende de cada um de nós, porque a fé ela deve ser exercitada. E se uns fizerem mais exercício do que outros, então a sua fé vai estar mais exercitada do que dos outros. Amém? A fé é também a palavra. Romanos capítulo 10 e versículo 8. Um pouquinho mais para trás na página 181. Romanos 10, capítulo 8. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração, e esta é a palavra da fé que pregamos. Então, a fé é também a palavra de Deus. E é essa palavra que nós devemos pregar.
a palavra de Deus. No nosso dia a dia, todos os dias, nós devemos falar a palavra de Deus, porque então nós estamos a usar a nossa fé. E se nós confiamos em Deus, se nós confiamos nas promessas de Deus, então deve ser isso que a nossa boca deve falar. Mas para nós falarmos de alguma coisa, nós precisamos primeiro de ter isso no nosso coração. Então, para nós falarmos a palavra de Deus, falarmos as promessas de Deus, nós primeiro temos de tê-la no nosso coração. E como é que nós fazemos isso? Meditando na palavra de Deus, desejando estar com Deus, desejando ter comunhão com Deus e desejando fortalecer esta relação de confiança que nós devemos ter com Deus. Então a fé é uma convicção, é a certeza de que Deus cumpre aquilo que Ele promete e que a sua palavra é verdadeira. E Deus nos deu uma medida de fé a cada um. Então, se Deus nos deu fé, o desejo de Deus é que nós usemos esse dom, que nós usufruamos desse dom que Ele nos deu para que nós possamos ser um povo bem-sucedido. E a melhor forma que nós temos de usar a fé, como eu já disse, é exercitando a nossa fé. Há quem corra todos os dias, há quem caminhe todos os dias, há quem vá ao ginásio várias vezes por semana. E só assim é que essas pessoas conseguem ter um corpo forte, resistente. E da mesma forma, se nós queremos que a nossa fé ela seja forte, seja uma fé firme, nós precisamos também de exercitá-la. Nós até podemos ter fé num determinado momento, mas se nós não exercitarmos continuamente, ela pode falhar. Se uma pessoa que treina todos os dias decidir fazer uma pausa e deixar de treinar durante vários anos, ele vai perder a sua resistência. Então, a fé deve ser treinada, exercitada continuamente. Nós não podemos só treinar hoje e depois, durante uma semana, nós nos esquecemos. Não, nós devemos continuamente meditar na palavra de Deus, declarar as promessas de Deus, e então nós estamos a exercitar a nossa fé para que ela fique uma fé firme, uma fé forte. E como é que nós podemos e devemos exercitar a nossa fé? Primeiramente, ouvindo a palavra de Deus. Romanos capítulo 10, no versículo 17, e diz: de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então nós podemos exercitar a nossa fé primeiramente ouvindo a palavra de Deus. E para ouvir a palavra de Deus nós precisamos de lê-la, de estudá-la, de ouvi-la também aqui na casa de Deus. E então nós estamos a exercitar a nossa fé. E depois de nós ouvirmos a palavra de Deus, de meditarmos na palavra de Deus, nós precisamos de falá-la e de praticá-la. Tiago capítulo 2, versículo 17. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Então, para além de nós ouvirmos, nós também precisamos de praticar. E se nós queremos exercitar a nossa fé, nós primeiramente precisamos de ouvir a palavra de Deus, e depois de ouvirmos a palavra de Deus, nós devemos declará-la, nós devemos falar aquilo que nós temos no coração, que é a palavra de Deus, e não é só falar para os outros, é nós também praticarmos no nosso dia-a-dia, na nossa vida, aquilo em que nós acreditamos e aquilo que nós pregamos, que é a palavra de Deus. E se nós fizermos isto continuamente, no nosso dia-a-dia, então nós vamos estar a exercitar a nossa fé. E a nossa fé, ela começa a ficar cada vez mais firme, mais forte. E mesmo que venham as circunstâncias à nossa vida, mesmo que venham os problemas à nossa vida, nós vamos ter a determinação suficiente para vencê-los com a ajuda de Deus. Amém? Logo no início eu disse que a fé tem um papel extremamente importante na vida de um cristão. Porquê? Vamos abrir a nossa Bíblia em Tiago, capítulo 1, fica um pouquinho mais para trás, e o versículo 6 e o versículo 7. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa.
A fé é importante para que Deus ouça as nossas orações. Quando nós nos dirigimos a Deus para pedir seja aquilo que for, nós temos de o fazer com fé. Porque a fé é uma certeza, a fé é uma confiança que nós temos em Deus e na Sua Palavra. Então, quando nós oramos a Deus, por causa de algum assunto, se nós o fizermos com confiança, com fé no nosso coração, então nós temos a plena certeza de que Deus vai ouvir a nossa oração e Ele nos vai responder. Amém? A fé traz também a vitória. Mateus capítulo 17 e versículo 20. E Jesus lhes disse: por causa da vossa pouca fé, porque em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Então significa que quando nós agimos em fé diante de um problema, diante de uma circunstância, confessando a palavra de Deus com confiança, com determinação, acreditando plenamente que Deus é poderoso para fazer cumprir a sua palavra, então podemos ter a certeza de que não há nenhum problema nem circunstância que seja maior do que a capacidade que Deus nos concede para nós vencermos. Amém? Diz aqui, como nós acabamos de ler, de que nada nos será impossível. Às vezes até pode ser difícil aos nossos olhos vencer determinados problemas, mas nós precisamos nos lembrar que Deus nos capacita para vencê-los. Senão Deus não colocaria essa prova na nossa vida. Então, se algum problema surgir, nós precisamos ter a nossa fé exercitada. Porque nós precisamos de vencer esse problema. Amém? Então é importante que nós tenhamos fé no nosso coração e tenhamos esta relação com o nosso Deus, para que quando vierem as circunstâncias, vierem as tempestades, nós estejamos fortes o suficiente para os vencer em nome de Jesus. Para além destes dois versículos que nós já vimos, a fé também é importante porque sem ela nós não agradamos ao nosso Deus e nós precisamos de agradar a Deus. Amém? Hebreus capítulo 11 e versículo 6. E a palavra de Deus diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquê? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele tem poder para nos ajudar no nosso dia-a-dia. Amém? Então, sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. Tudo aquilo que nós façamos no nosso dia-a-dia, seja relacionado com o reino de Deus ou não, nós devemos fazê-lo com fé porque nós somos cristãos. Nós somos cristãos porque nós acreditamos em Deus e confiamos nas suas promessas. Então, se nós decidimos ter uma vida com Deus, nós precisamos de ter fé. E para termos fé, precisamos de exercitá-la todos os dias da nossa vida. Amém? E se Deus nos deu este dom, que é a fé, como nós já vimos, é um dom de Deus, Deus quer que nós usemos esse dom. E conforme nós lemos em Tiago 1, para que Deus ouça as nossas orações, Deus não vai responder àquele que duvidar. Então, quando nós nos dirigimos a Deus, no nosso dia-a-dia, para qualquer área da nossa vida, nós devemos fazê-lo acreditando nas promessas de Deus, confiando que Deus é connosco, que Deus nos vai ajudar, que Deus está connosco a cada dia. Amém? Então, para terminar, lembremos-nos que Deus já nos concedeu uma medida de fé. Todos nós que estamos aqui temos fé. E que cabe a cada um de nós usar essa fé, exercitá-la, ouvindo e praticando a palavra de Deus. E a fé é uma força que está dentro de nós e é liberta por nós ouvirmos, falarmos e praticarmos a palavra de Deus. Querem repetir comigo? Amém? Então, a fé é uma força que está dentro de nós e que é liberta por nós ouvirmos, falarmos e praticarmos a palavra de Deus. Amém? Então, que a nossa fé seja sempre suficiente para nós vencermos os nossos problemas e também para nós alcançarmos os nossos sonhos e os nossos projetos. Amém?
Amém. Então, abram em Gênesis, capítulo 8, versículo 22. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite, não cessarão. Então, temos aqui uma promessa de Deus. Deus estava a falar a Noé, estava a sua família, e disse, enquanto a terra durar, a sementeira e a ceifa, frio e calor, o verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Graças ao bom Deus, porque esta lei ainda está hoje em funcionamento. Amém, irmãos? Então abram lá em Gálatas agora capítulo 3 e versículo 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Há bocadinho nós vimos que Deus deu uma promessa, e agora Deus continua a dar outra promessa, e aqui, pela palavra de Paulo, está a dizer que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, chegasse ao povo de Deus, chegasse até nós hoje. E por isso, as bênçãos de Abraão, elas também nos pertencem. E em Gênesis capítulo 12, vamos voltar lá atrás, Gênesis 12, e o versículo 2 diz: E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Então Deus quer que nós sejamos abençoados, que nós também nos quer engrandecer e quer que nós sejamos uma bênção. E não há ninguém que seja uma bênção vivendo com dificuldades, vivendo pobre. Há bocadinho nós lemos que Deus deseja que as bênçãos de Abraão chegassem até nós. E por isso, Deus diz que fará de nós uma grande nação e abençoar-nos-á e nos engrandecerá, e nós seremos uma bênção. E é isso que nós estamos a viver. No mundo difícil, Deus continua a abençoar o seu povo. Amém? Por isso, hoje, nós vamos trazer as nossas ofertas à casa de Deus. Primeiro, com o fundamento na palavra de Deus. Enquanto a terra durar, nós precisamos semear para também depois colhermos. Seguidamente, nós temos uma promessa de que Deus abençoou Abraão e deseja que essas bênçãos venham até nós. E por último, Deus diz que fará de nós uma grande bênção, e nos engrandecerá, e nos abençoará, e nós próprios seremos uma bênção. E glória a Deus, porque isso já é uma realidade. Então preparemos as nossas ofertas e vamos trazê-las à casa do Senhor. Graças te damos, Pai, porque fizeste chegar às nossas mãos finanças para hoje nós separarmos também para trazer à tua casa. Se graças te damos, Senhor, porque ainda nos estás a abençoar e continuarás a abençoar, nos engrandecerás e nós seremos uma bênção. Obrigado, Senhor, pela promessa que deste a Abraão. Ela também é dirigida a cada um de nós. Te damos graças, Senhor, por essa bênção. E por isso, Pai, nós continuamos a praticar a tua palavra, semeando também para colher. Obrigado, Senhor, porque sabemos que a semente que hoje nós trouxemos à tua casa, ela prosperará em o nome de Jesus Cristo. Graças te damos por isso. Amém e amém. Não importa os temporais da vida, importa que Ele está ao teu lado para te ajudar. O mar revolte as ondas, querendo te afundar. Sempre está de mão estendida
para te ajudar. Nem sempre as coisas são aquilo que se vê. Tem cuidado, não te deixes enganar. As nuvens negras encobrindo a luz da vida, mas lá em cima o sol está sempre a brilhar. Não temas, não estás sozinho. Não temas, Ele está contigo. Não temas, Ele sempre abre um caminho. Não temas, Ele está contigo, pois o teu melhor amigo é Jesus. Põe a tua fé em Jesus e confia nele. Põe a tua fé em Jesus. Põe a tua fé em Jesus e confia nele. Põe a tua fé em Jesus. Salva de palmas para o Elmano, que está connosco no saxofone.